Arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. Helena Collodi. Olá, hoje nós vamos refletir sobre o brilho nos olhos, sobre a alegria de viver. O que é viver? Viver é manter o brilho nos olhos, é pintar estrelas no muro para ter o céu ao alcance das mãos, como muito bem disse essa poetisa. Viver é aprender a atravessar os vales e as montanhas. É viver os momentos difíceis e os momentos felizes. Não são as circunstâncias que nos tornam infelizes, mas a maneira de lidar com elas. Muitas vezes nós queremos passar pela existência completamente imunes à dor, ao envelhecimento, à doença, à morte, às traições, injustiças. Sabe, isso é querer ser Deus. Talvez seja esse aí o nosso pecado maior. Não aceitar a nossa humanidade limitada, imperfeita, cheia de altos e baixos. As dores são inevitáveis, mas os prazeres também. A vida nos oferece momentos assim, e situações muito prazerosas e felizes. A começar pela própria vida, nos seus ingredientes básicos, a respiração, o movimento, capacidade de enxergar as cores, ouvir os sons, tatear os objetos, sentir os cheiros, usufruir os sabores. A pandemia, essa situação inevitável, nos trouxe a oportunidade de conhecer melhor uma pessoa que andava muito sumida, a gente mesmo. Tivemos lições como diferenciar a tristeza de uma depressão. A tristeza é como aquela criança que acabou de chorar e começou a sorrir porque viu o arco-íris. É sorrir apesar de. Já a depressão é aquele modo de pensar dicotômico, mecanicista, ou seja, ou a vida ela é 100% em todos os aspectos ou ela é horrível. É desqualificar tudo de bom que nos rodeia por causa de um fato que está acontecendo. É cegar para o fenômeno mais corriqueiro da vida, que de qualquer um de nós, é não enxergar o que é bom. Aprendemos que uma situação difícil também, ela pode nos fazer sucumbir ou pode nos fazer seguir em frente. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar. Tem uma história de como eles faziam para adestrar os leões lá na década de 50. O processo de caçada de leões era basicamente este. Colocava o leão adormecido em uma jaula e nos primeiros dias o leão dentro da jaula ficava andando de um lado para o outro incansavelmente até desmaiar de fome e sede. Ele se recusava a comer ou a beber. Quando ele acorda, ele come só um pouquinho de carne e bebe um pouquinho de água e volta a repetir o processo de andar de um lado para o outro até desmaiar novamente. Esse processo de acordar, desmaiar, andar, desmaiar, comer e beber dura mais ou menos uns 6 meses, o tempo necessário para o leão perder a sua capacidade selvagem de caçar, fazendo esquecer de quem ele realmente era. É basicamente uma tortura psicológica no animal. O dono do leão, depois de 6 meses, olha bem nos olhos do leão e tenta perceber se o leão perdeu o brilho selvagem, isto é, o brilho nos olhos. Dessa forma, o dono poderá domesticar e dominar o leão para fazer o que ele quiser. O brilho nos olhos do leão revelaria se ele estava pronto ou não para ser adestrado. Se perdeu o brilho nos olhos, perdeu a batalha, perdeu a essência, a identidade. E nós? Como nós estamos? A pandemia talvez seja este algoz que tenta nos domesticar. Nós vamos sucumbir? Precisamos entender que a pandemia tentou nos domesticar sim, enjaular a nossa alma, a nossa esperança, os nossos projetos, mas não podemos perder o brilho nos olhos. A experiência é uma lanterna dependurada nas nossas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido, como já dizia Confúcio, o filósofo chinês. A experiência é formada a partir da reflexão que fazemos das situações passadas, aquilo que já vivemos. No entanto, por mais experiente que nós nos tornemos, nunca estaremos assim 100% preparados para as coisas inesperadas ou inéditas da vida. Por essa razão, precisamos ter a consciência de que nunca sabemos demais. Nunca estamos totalmente prontos. Sempre tem algo a ser aprendido. Mas nós não podemos desistir dessa viagem maravilhosa chamada vida.
Eu quero finalizar o nosso Vale uma Pausa com Paulo, o apóstolo. Ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E ele diz lá na frente assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Precisamos enxergar o nosso contexto de pandemia e desafios de um modo mais amplo. Aprendizado. Os guerreiros de verdade sempre vão manter o brilho nos olhos. E você é um guerreiro de verdade. E eu deixo para você, guerreiro e guerreira de verdade, um abraço muito carinhoso. Fiquem com Deus.